Tudo bom? Senhor Paulo, o senhor tem até 5 minutos regimentalmente. Obrigado. Com a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores dessa casa, caros colegas aprovados no concurso para fiscais de trânsito, demais cidadãos aqui presentes. Meu nome é Paulo César Nunes da Silva, sou servidor público deste município e hoje eu venho falar como representante dos aprovados no último concurso público para fiscais de trânsito deste município. E falo também em nome de toda a população que se preocupa com a segurança do trânsito no nosso município. Venho aqui então trazer alguns dados concretos. Dados que sabemos que esta casa e os executivos já estão cansados de ouvir, né? Através de alguns vereadores que aqui nos representaram, cobrando essa nomeação. Mas esses dados são muito importantes para Caxias. Porque a gente tem hoje uma frota de 356 mil veículos atualmente em Caxias. E existe cerca de um fiscal de trânsito para fiscalizar aproximadamente 4.100 veículos, gerando uma sobrecarga nos servidores daquela secretaria, o que impacta negativamente nos atendimentos diretos. E eu não estou aqui criticando o serviço dos colegas, que, a meu ver, prestam um ótimo serviço, apesar da sobrecarga que eles estão sofrendo, tanto da mídia, cobrança, né? Mas, enfim, estamos aqui para falar e buscar respostas mais rápidas para a população, porque Caxias merece um trânsito mais seguro. Caxias do Sul hoje é, se eu não me engano, o terceiro maior município do estado. Segundo? Desculpa. Segundo. Com 83 fiscais de trânsito trabalhando, sendo que desses 83, 62 apenas trabalham na rua, divididos em 3 turnos. Isto acarreta uma sobrecarga muito grande na secretaria. Porque além de prestar atendimento na rua, nos acidentes de trânsito, para aquela população que fica angustiada, né, num acidente de trânsito, e eu acredito que aqui a gente tem que se colocar no lugar do outro, né, e entender que a gente é condutor, também a gente é motorista, a gente também é passageiro e a gente também é pedestre, né, na via. Então, dizer que naquela secretaria apenas os 62 servidores que trabalham na rua, eles têm que estar, então, dispostos a atender sinistros, dar apoio para o SAMU, quando existe uma ocorrência de trânsito em via pública, e ainda atender, né, eventos que o município né, está disposto a corrigir aquela necessidade, tipo corridas rústicas, ciclismo, entre vários outros eventos que existem em Caxias. Contudo, existem referências ligadas a especialistas do Senetran que nos dizem que a gente deveria ter um fiscal de trânsito para cada 2.000 veículos circulantes em Caxias. Em estudos mais rigorosos aí de segurança viária, então tem estudos que dizem que tem que ter um fiscal de trânsito para cada 1.000 veículos. Isso significa que Caxias do Sul deveria ter entre 170 a 350 fiscais de trânsito atuantes. E a gente sabe que essa realidade está fora de contexto, a gente entende que é uma realidade que não vai, né, ser possível, mas trabalhar com menos de 1/4
do que exige, do que as normas, né, estabelecem, eu acho que é injusto. Porque 83 fiscais, isso gera um déficit muito preocupante. Sem contar que existe, no momento, 25 fiscais de trânsito com mais de 25 anos de serviço, que já cumpriu todos os requisitos de aposentadoria, deixando, então, um alerta muito maior e preocupante. Esses servidores podem se aposentar a qualquer momento. Esse déficit, então, impacta diretamente na segurança viária, na fiscalização, na preservação de vidas, e não estamos aqui apenas para falar de números, mas na eficiência do serviço público e na proteção da população. Todavia, existe hoje 26 servidores não, alguns são, mas existe hoje, então, 26 concursados, aprovados no concurso público, aguardando a nomeação. E este concurso público está para vencer no dia 12 de julho de 2026. Seu Paulo, para concluir. Dos 26, apenas, ou mais ou menos 20, irão assumir. Porque muito tempo se passou, 4 anos já está fechando, e desses 26, alguns já passaram em outros concursos públicos. Né? Então, viemos aqui na tribuna pedir, com respeito e firmeza, que a administração pública priorize as nomeações dos aprovados, já que se trata de uma decisão técnica, legal e, acima de tudo, humana, que somente o chefe do executivo poderá executar, pois cabe a ele poder solucionar esse problema de Caxias do Sul. Diante disso, reforçamos um concurso vigente, existe aprovados e a necessidade comprovada dessas nomeações. Muito obrigado, seu Paulo. Momento em que passo a presidência da Casa ao presidente Wagner Petrini.